Olá, dependendo do horário que você estará assistindo essa videoaula, eu te desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Nós estamos iniciando mais uma videoaula da parte pedagógica para os professores e para os profissionais da educação que irão prestar o processo seletivo para darem aula em 2024. E desde já eu quero desejar uma boa sorte, um bom trabalho, bons estudos a todos. Hoje nós estaremos falando do tema que será abordado no processo seletivo, que é sobre a avaliação. Então eu quero colocar aqui para vocês a apresentação do livro e do texto, né, da leitura que eu fiz sobre o livro, e eu quero estar compartilhando com vocês essa, essa leitura deste texto, deste material. Ele é um assunto muito importante. Eu iniciei no magistério em 1990. Então, portanto, nós temos aí eu tenho praticamente 33 anos de experiência na área da educação e do magistério. E desde quando eu iniciei, já se falava a respeito da avaliação dentro da perspectiva que nós iremos estar apresentando aqui. Então, quem falava a respeito dessa perspectiva, dessa forma de estar avaliando? Na época, um dos primeiros livros que eu li sobre avaliação foi do Lucchesi, e a autora aqui, ela já aborda também dentro da perspectiva do que o Lucchesi abordava há mais de 30 anos atrás. Então, a temática do livro é a avaliação das aprendizagens, para as aprendizagens e como aprendizagem. Então, a autora, ela também utiliza o Lucchesi para falar da avaliação. E esse ano de 2023, eu tive uma palestra com o Lucchesi lá em Curitiba. O Lucchesi, ele tem 80 anos, hoje ele mora na Bahia, na cidade de Salvador. Então, é um referencial importante. Então, a própria temática, se nós prestarmos atenção no título do livro, ela quer dizer o seguinte, que a avaliação escolar, ela só tem sentido de existir para as aprendizagens. Então, para que se avalia? Por que se avalia? Se avalia para aprender, né, para promover a aprendizagem e avalia o quê? Avalia as aprendizagens. E para verificarmos se ocorreu a aprendizagem ou se ocorreram as aprendizagens. Então, o foco central da avaliação tem que ser a aprendizagem. Então, não se deve avaliar sem outro propósito, sem outro objetivo. Então, a crítica que se faz à avaliação é quando a avaliação ela é aproveitada com com outras finalidades que não seja a aprendizagem. E nesse caso aqui, a autora ela já vai colocar para nós o seguinte: ao nos referirmos à avaliação para as aprendizagens, queremos chamar a atenção para o fato dela indicar ação, movimento, busca, intervenção, não é estática e nem episódica. Não se vale de um único procedimento ou recurso. Não tem como propósito atribuir nota ou conceito. Assim concebida, a avaliação das e para as aprendizagens se torna também avaliação como aprendizagem, vivenciando o processo de avaliação, seja formal ou informal. Os estudantes estão sempre aprendendo.
Até mesmo a prova, dependendo do uso dela, produz aprendizagem, tanto para estudantes como para professores. Enquanto avaliamos, aprendemos. Enquanto aprendemos, avaliamos. Esse é o verdadeiro sentido da avaliação formativa. Então, aqui, nós já vamos tirar um conceito, explicando para nós um conceito que é percorrido no texto como um todo. O que é a avaliação formativa? Esse é um dos principais objetivos da avaliação, que ela seja utilizada para formar o ser humano, para formar. Então, a hora que... e para isso, a avaliação ela tem que ser diagnóstica. Então, a avaliação será de forma diagnóstica, vai ser verificado se ocorreu a aprendizagem, não ocorreu, tem que ser retomado o processo do ensino para que realmente efetive a aprendizagem. Então, por isso que a avaliação é da aprendizagem e para a aprendizagem. E ela tem que percorrer esse sentido, o sentido de formar o ser humano. E aí ela faz uma crítica à divisão social do trabalho, que infelizmente na sociedade capitalista que nós vivemos, e a avaliação ela tem sido utilizada muitas vezes dentro do ambiente escolar para justificar ou para conformar ou afirmar a sociedade injusta que nós vivemos, né? Aí vem a crítica que ela faz à sociedade capitalista, e essa sociedade capitalista ela tem imposto e colocado dentro do ambiente escolar a sua forma de interagir com os seres humanos. Isso porque a escola ela não é um órgão isolado da sociedade. Então, aquilo que acontece dentro da sociedade repercute dentro do ambiente escolar. Essa característica da organização capitalista do processo de trabalho se reflete no planejamento do trabalho pedagógico, retirando do professor, em alguma extensão, seu poder de decisão. Isso acontece quando o professor recebe pontos apenas para a aplicação, propostas pedagógicas, projetos, instrumentos de avaliação, pacotes pedagógicos. Então, o professor, quando ele recebe algo pronto e ele passa a executar aquilo, meramente, sem refletir, e ele não coloca a sua marca enquanto ser humano naquele trabalho, desencadeia o quê? Um processo de alienação. E isso acontece aonde? Isso acontece nos meios produtivos de trabalho. Então, o que ela propõe aqui é que o professor aprenda a assumir o processo do ensino-aprendizagem como um sujeito no processo, não um mero executor de tarefas. Então, a divisão do trabalho foi introduzida também na escola, mas a cisão entre concepção e execução parece não ter se efetivado, ficando restrita ao nível formal. Parece não ser efetivado. E quando tenta efetivar essa forma de organização do trabalho, tratando o professor como um mero executor de tarefa, o professor tem que se opor a isso e, consequentemente, tem que exercer o seu papel enquanto sujeito no processo de ensino-aprendizagem e fazendo aí a diferença, né? Segundo o mesmo autor, nessa pedagogia, o elemento principal é a organização racional dos meios ocupados, ocupando o professor e estudante posição secundária, relegando a condição de executores de um processo no qual a concepção, planejamento e coordenação e o controle fica a cargo de especialistas, supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Então, não existe neutralidade nesse processo e não existe imparcialidade. E aí cabe ao professor se opor a essa proposta de trabalho. Um dos aspectos relacionados à fragmentação do trabalho pedagógico é sua rotina, tornando professores e estudantes alienados, subjugados e dominados no processo da construção do conhecimento. E aí tudo passa a funcionar de forma mecânica.
e dificilmente nesse processo ocorre a construção do conhecimento, porque a construção do conhecimento presume reflexão, ação e metacognição sobre o próprio conhecimento. Assim, nega-se o professor a apropriação da técnica e da ciência. O professor, ele não pode negar a técnica e nem a ciência, ele tem que se apropriar da técnica e da ciência para ele ser sujeito no processo. Ele pode até aprender o mecanismo para fazer de novo, entretanto, não tendo se apropriado da fundamentação teórica, não domina o processo. Então, quando o professor ou o próprio operário ele seja um mero executor de tarefa, ele não conhece o processo, ele não conhece a técnica. Então, é necessário ter fundamentação teórica, é necessário conhecer a teoria para não ser um mero executor de tarefa e executar uma mera transposição didática daquilo que se propõe. Eles acabam confessando que aí ele faz uma crítica em relação à semana de provas, as escolas que realizam as semanas de prova. A semana de provas não é para avaliar, não é para desenvolver a aprendizagem, é meramente para facilitar o trabalho do professor. E depois a autora ela coloca o pensamento do Mariano Enguita, que é um estudioso da linha trabalho e educação, relata que as escolas metodistas inglesas do século XIX, as primeiras coisas aprendidas pelos estudantes eram pontualidade, a ordem, a compostura, ficando o ensino em segundo plano. Isso ele faz, essa crítica, porque a linha de trabalho do Mariano Enguita que a escola ela surgiu para atender uma demanda das fábricas para construir o quê? Construir, formar trabalhadores, formar operários para serem meros executores de tarefa dentro das fábricas. E a proposta da autora aqui é que a escola ela se coloque além disso, além de formar seres humanos disciplinados para trabalhar na fábrica, tem que formar seres humanos críticos para viver em sociedade. E na nova ordem a qual André se refere, não é espaço para classificatória. Então, a avaliação ela não pode ser classificatória, ela não pode ser excludente, não pode ser seletiva e não pode ser punitiva. Então, a avaliação tradicional conservadora era feita através de provas que tinham a finalidade de classificar esse aluno é bom, esse é ruim. Não conseguia enxergar a avaliação como processual, já determinava que esse aluno tem condição de aprender, esse não, e classificava. Então, a proposta do texto é que a avaliação não pode ser classificatória, excludente, seletiva e punitiva. Impõe-se a adição da avaliação normativa comprometida com as aprendizagens de estudante nas escolas de educação básica. Até pouco tempo atrás, apenas a avaliação para a aprendizagem era conhecida e desenvolvida, né? Primeiro dia de aula, o que conversar sobre avaliação? Na realidade, a conversa ela tem que ser em seguinte sentido. A avaliação pretende promover uma reflexão que participa da experiência de ensinar, como de aprender, como tecida coletivamente na sala de aula, na sala de professores, no pátio, no refeitório. E, nesse caso, a autora ela está propondo que a avaliação ela tem que ser ampla e não se resumir somente na sala de aula, no refeitório, no banheiro, nos corredores, no portão, na biblioteca, nos tantos outros lugares por onde transitam os sujeitos que se encontram na escola para realizarem juntos um trabalho que visa a ampliação permanente dos conhecimentos. Então, a questão que é abordado aqui também, que a avaliação ela tem que ser voltada exclusivamente, mas não tão somente para o desenvolvimento da aprendizagem, né? E aí nós vamos colocar lá também, vai ter outros tipos de avaliação,
que a avaliação ela vai ser feita para avaliar a cognição, a aprendizagem, e quando ela fala que muitas vezes os professores avaliam, focam muito no comportamento, e a avaliação do comportamento não pode ser um elemento para prejudicar a avaliação da aprendizagem e a avaliação do conhecimento. Nesse caso, a avaliação pretende promover uma reflexão que participe da experiência de ensinar. A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos a serviço. Por isso mesmo, de libertação e não de domesticação. Então, o que vai se observar? Quando se pretende formar seres humanos para se enquadrar dentro de um modelo econômico capitalista, não está ocorrendo uma formação, está ocorrendo uma domesticação. E a avaliação ela tem que ser utilizada para formar e não para domesticar. Então, essa é a crítica que se faz a esse sistema capitalista que influencia o ambiente da escola, determinando como que tem que ser a avaliação e a formação dos seres humanos. De onde vem a defesa tão apaixonada de reprovação? Então, ela faz uma crítica aqui dessa relação autoritária que muitas vezes o professor faz na relação com o aluno, utilizando a prova como instrumento de domesticação e de dominação. De onde vem a convicção de que a retenção é uma coisa boa, ou no mínimo, um mal necessário? Ela não concorda com essa posição da reprovação como algo necessário. A função da avaliação formativa, diagnóstica e somativa. Então, aqui, o livro, ele vai percorrer, é importante nós ficarmos atentos, e nesse caso, pegar até um lápis, uma caneta e anotar. Então, o livro, ele vai percorrer essas principais avaliações, a formativa, a diagnóstica e a somativa. A formativa, ela sempre vai ocorrer voltado a formar, contribuir para formar o estudante, para formar o aluno. E ela vai usar um termo aqui, do próprio Lucchesi, que é pleonasmo, nós dizermos, que é pleonasmo nós falarmos a avaliação diagnóstica, porque todas as avaliações, elas são diagnósticas, não tem como uma avaliação ela não ser diagnóstica. É diagnosticar se aprendeu e não aprendeu. Se não aprendeu, o que fazer? Tá? E aí nós temos o exemplo do médico. Vai fazer o exame, vai diagnosticar qual a doença que o ser humano tem. Aí ele tem essa doença. O que vai ser receitado? Tal medicamento para combater. Nesse caso, o professor ele vai fazer a avaliação, ele vai diagnosticar se o aluno aprendeu ou se não aprendeu. E, posteriormente, o que o professor vai fazer? Diagnosticou que não aprendeu, qual remédio ser aplicado para que ocorra a aprendizagem? Então, é com esse olhar que a avaliação tem que ser aplicada. Harley nos oferece clara distinção entre avaliação para aprendizagem e avaliação de aprendizagem. A primeira diz respeito à tomada de decisão, que afetam o ensino e a aprendizagem imediatamente, enquanto a segunda é usada para registrar, relatar o que foi aprendido, né? Então, a avaliação da aprendizagem é nós descobrirmos e relatar o que foi aprendido. E já a avaliação para a aprendizagem é nós avaliarmos voltado para que ocorra a aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem é verificar, é diagnosticar o que foi aprendido pelo estudante. Diante do que vimos analisando, podemos afirmar que a avaliação formativa se norteia pelos seguintes princípios. Olha a avaliação formativa, definição de avaliação formativa. A avaliação formativa, ela tem que ser inclusiva, tá? Então, se ela não for inclusiva, ela não é formativa, né? Se norteia pelos seguintes princípios. Inclusão, ela tem que ter uma intervenção
colaboração, continuidade e ética. Tá? Então, a avaliação formativa, ela é contínua, ela não é excludente, e ela se fundamenta na ética, que o foco tem que ser a aprendizagem do aluno, do estudante. Sendo inclusiva e interventiva, a avaliação também é investigativa. Então, ela é diagnóstica e ela é investigativa. Por que ela é investigativa? Ela está investigando se está ocorrendo aprendizagem ou não. Não estando ocorrendo aprendizagem, tem que usar outros instrumentos para que ocorra aprendizagem. E o que ela investiga? Ela está atenta ao que vem dificultando ou impedindo o avanço da aprendizagem. Por ser contínua, a avaliação formativa é aliada do professor e dos estudantes. Propicia a identificação das necessidades formativas e as necessidades de aprendizagem de cada estudante, facilitando o trabalho do professor, munindo o professor de condições apresentadas para que ocorra as aprendizagens. Propicia a identificação das necessidades, facilitando o trabalho docente, munindo o professor de condições de apresentar aos pais a situação de aprendizagem de cada criança. O mesmo acontece com reuniões de colegas e coordenadores pedagógicos, quando discute o trabalho pedagógico em desenvolvimento. E mais, estão sempre formulando meios de promover a intervenção. Outro aspecto importante aqui, na avaliação formativa, está relacionado ao feedback. Então, a avaliação formativa, ela tem que ter o feedback. Não nos esqueçamos do feedback. É um componente imprescindível à avaliação formativa. O feedback não se dá por meio de notas. Se refere a um único aluno, então esse aluno tem chamado ao lado e dado feedback para ele. Se refere a vários alunos ou a turma como um todo, aí o feedback pode ser dado coletivamente. Então, o feedback não se expressa somente pelas notas de provas. O feedback não se dá por meio de notas. O que significa a nota 6? Então, se dá nota 6, eu preciso explicar para esse aluno o que esse 6 significa. E a nota 9, o que significa? Interesse saber o que ainda não foi aprendido. Você não aprendeu isso, não aprendeu aquilo. É preciso focar nessas questões, nesses aspectos da aprendizagem, para que a aprendizagem possa ser aprofundada. A simples devolução de provas ou entrega de nota não significa que houve o feedback. Tá? Então, isso... E se não tem feedback, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a avaliação ela não está sendo formativa. A função diagnóstica da avaliação pode ser incorporar a função formativa ou ser considerada à parte. No primeiro caso, costuma ser desenvolvida no início do ano e todo ano letivo antes de serem introduzidas novas atividades para que o professor conheça as aprendizagens já construídas e possa planejar o seu trabalho pedagógico durante o ano. Então, o que a gente pode observar sobre a avaliação diagnóstica? Geralmente, ela é feita no começo do ano, para diagnosticar o que o aluno sabe, o que ele não sabe, qual que é o nível de aprendizagem dele. Mas isso não quer dizer que o professor, durante o ano ou durante o percurso, ele também não tenha necessidade de diagnosticar alguma coisa e fazer uma avaliação diagnóstica. Então, de primeira mão, a avaliação diagnóstica ela é feita no começo do ano, mas não impede que ela possa ser feita durante o processo. A função diagnóstica da avaliação pode ser incorporar a função formativa, tal. Lucchesi adverte que chamar a avaliação de diagnóstica é pleonasmo, porque toda avaliação, pelo próprio fato de ser avaliação, deve ser diagnóstica. Não é o caso da somativa. Tem como, para acontecer, faz um balanço. Então, quando que a avaliação ela é somativa? Então, eu cheguei no final do primeiro bimestre, eu preciso verificar, durante o primeiro bimestre, o que os alunos aprenderam. Então, eu vou
fazer um apanhado da aprendizagem num processo, tá? Ou também, quando tem as avaliações externas, seja da própria secretaria ou do governo federal, vai se fazer um exame final para saber o que o aluno aprendeu. Isso é uma avaliação somativa. Esse ano, na Rede Municipal de Ensino de Barretos, além de nós termos a chamada Prova Brasil, antiga Prova Brasil, nós vamos ter também o SARESP, a Secretaria Municipal de Educação, também vai participar do SARESP, que é uma avaliação a nível de estado de São Paulo, né? Não, não é o caso da somativa, tem hora para acontecer, faz um balanço da conquista das aprendizagens em certos componentes curriculares, ou em todos durante determinado período. Costuma ser realizada por intermédio de provas ou de exames, pode ser realizada pela escola, não com o propósito de fazer ranqueamento por meio de notas, mas de identificar a situação de aprendizagem e de ensino, não para produzir ranqueamento. As diferenças fundamentais entre a avaliação somativa e a formativa é o momento de sua realização, sendo a somativa desenvolvida ao final do processo e a formativa durante o processo, tá? Então, se perguntar lá qual que é a diferença da avaliação formativa e a diferença da avaliação somativa. A avaliação formativa, ela realiza durante todo o processo. E a somativa, ela é realizada sempre no final do processo. Então, para a gente diferenciar uma avaliação da outra, é o momento que cada uma acontece. Uma é durante todo o processo e a outra é só no final do processo. A formativa é durante o processo e a somativa é só no final do processo. E agora, nós temos aqui uma outra questão também, que é falada sobre o feedback, né? Que se tem o feedback, é porque a avaliação ela é formativa. O professor é quem melhor conhece o que os estudantes precisam aprender, podendo, com isso, reconhecer e descrever o desempenho desejável, bem como indicar o modo como o desempenho ainda incipiente pode ser melhorado. Despreende-se, então, que o feedback é transmitido diretamente aos estudantes de maneira individual, se disser respeito a um deles em particular, ou a um grupo, se todos apresentarem as mesmas necessidades, né? Então, no caso, o objetivo do trabalho pedagógico é facilitar a transição do feedback para o automonitoramento. Então, olha que interessante. Outro aspecto abordado no texto, no livro, é o automonitoramento e a autoavaliação. Tá? Então, além da gente anotar aqui os tipos de avaliação, avaliação formativa, diagnóstica, somativa, é importante também nós anotarmos a autoavaliação e o automonitoramento, tá? Que o feedback, ele contribui para o próprio aluno ele ter o hábito de se autoavaliar e de se automonitorar. Então, por isso, o que nós podemos utilizar com o feedback? O que o feedback na avaliação ele pode estar contribuindo para a avaliação do estudante? Ele pode permitir que o próprio estudante aprenda a se automonitorar e se autoavaliar. E o outro aspecto importante da autoavaliação, que é abordado aqui, quando vai se autoavaliar, nunca mencionar notas e conceitos. Os conceitos, eles não contribuem para ocorrer a autoavaliação. O professor é quem melhor despreende-se, então, que o feedback é transmitido diretamente aos estudantes de maneira individual, se disser respeito a um deles, em particular, ou a um grupo, se todos, ou a um grupo, se todos apresentarem as mesmas necessidades. A avaliação formativa inclui o feedback e o autoconhecimento. O objetivo do trabalho pedagógico é facilitar a transição do feedback para o automonitoramento. Este é o processo de desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno em todos os contextos educacionais, sobretudo os
dedicados à formação de professores, a transição do feedback professor-estudante para o automonitoramento. Por a avaliação do próprio trabalho faz parte da aprendizagem a serem adquiridos. É fundamental escrever de forma legível e respeitosa comentários rabiscados, dão a impressão de pressa, pouca importância ou desleixo. Então, o feedback, ele pode ser verbal, individual, chamando o aluno, somente aquele aluno que tem aquela necessidade, ou quando é ao grupo, dirigir ao grupo como um todo. E quando for fazer algum comentário por escrito, que seja de forma formativa, respeitosa, que venha contribuir com a formação do estudante. Tá? Avaliação. Qual é o seu lugar? Exemplos. Exemplos de distintos modos de interação com os professores foram destacados pelos estudantes. Quanto afirmam que eles, os professores, são mais amigos de quem senta perto, próximo. Tá? Então, o que acontece? É uma observação e uma crítica que a autora faz aqui, que o professor não pode avaliar como aluno bons aquele que está ali próximo dele, que senta perto, que esse não pode ser um critério para avaliar os estudantes, né? Isso é um erro, é um equívoco por parte do professor realizar a avaliação meramente de forma subjetiva, aquele que está próximo, que conversa mais, e a avaliação ela não pode ficar meramente com caráter subjetivo, que ela não é justa, ela não é equânime. A articulação dos 3 níveis de avaliação em sala de aula, do trabalho pedagógico da escola e de larga escala, né? Então, geralmente, o trabalho, a avaliação em larga escala, como nós vamos ter a Prova Brasil, o SARESP, são avaliações em larga escala. Avaliações realizadas pela Secretaria da Educação em larga escala. Mas como articular esses 3 níveis de avaliação? Aquela avaliação que é realizada na sala de aula, articular com o trabalho pedagógico da escola e em larga escala. Então, o que a autora propõe é que esses 3 níveis de avaliação, eles sejam articuladas, né, e que tem que cumprir a forma diagnóstica, formativa e somativa. Desenvolvem principalmente na sala de aula, mas é influenciada pelos que ocorrem em outros ambientes escolares. A avaliação do trabalho pedagógico da escola, por ela própria, a autoavaliação, também conhecida por avaliação institucional, tem como referência o seu projeto político-pedagógico. Realiza-se de forma participativa por todos os que nela atuam, incluindo os pais ou responsáveis. O terceiro nível, avaliação em larga escala, constitui-se de testes ou exames organizados por equipes da Secretaria da Educação. Agora, outra avaliação aqui que é importante nós definirmos é a avaliação institucional. A avaliação institucional é aquela que é avaliada por todos aqueles que estão envolvidos pela escola. Pelos pais, pelos estudantes, pelos funcionários, pelos professores, pela direção, e a visão que a própria comunidade tem daquela escola. Isso nós poderíamos estar enquadrando dentro do conceito de avaliação institucional. O terceiro nível, que é a avaliação em larga escala, constitui-se de testes ou exames organizados por equipes da Secretaria de Educação, do governo municipal ou estadual ou de órgãos nacionais e internacionais. Cumpre a função somativa, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui que a avaliação em larga escala, ela é sempre somativa. Tá? Um exemplo, se pedir para dar um exemplo de avaliação somativa, é a avaliação em larga escala que é realizada pelas secretarias de educação, por exames externos à escola. Quando a escola ora para si, isto é, organiza e desenvolve sua autoavaliação,
Sua atuação passa a ser valorizada pelo sistema de ensino e pela comunidade em que situa. E nesse é o que chamamos de avaliação institucional. É o que ela só faz sentido se contar com a participação de todos os envolvidos, né? Depois nós temos aqui, ainda somos iletrados em avaliação. Olha o conceito. Por que que o autor chama, e cita um exemplo aqui dos Estados Unidos, e no caso também o Brasil, como que esses dois países são iletrados em avaliação educacional? Porque nós não sabemos nos apropriar da avaliação para promover a aprendizagem, tá? Ainda somos iletrados em avaliação, porque ainda nos preocupamos muito com os padrões elevados de rendimentos, com índices, mas não nos preocupamos em transformar essas avaliações em nossos aliados para promovermos a aprendizagem. Porque ainda nos preocupamos muito com padrões elevados de rendimento e muito pouco com a conquista de aprendizagem por todos os estudantes. Então, se cair uma pergunta assim, por que que a autora ela afirma que nós somos iletrados em termos de avaliação? Porque a avaliação ela é utilizada para ranqueamento e não é utilizada para promover a aprendizagem dos estudantes. A escola não pode descumprir sua função de educadora. Se quisermos mudar a avaliação para que deixe de ser punitiva, excludente e seletiva, devemos trazer à tona as suas mazelas por meio de debate franco que incluam pais responsáveis de estudantes. Os resultados obtidos no SAEB, que o SAEB, o que quer dizer? Uma sigla do governo federal, do MEC, que quer dizer Sistema de Avaliação da Educação Básica, associados às taxas de aprovação e reprovação e abandono recolhidos por meio do censo escolar. Então, quer dizer que como que o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, ele utiliza, quais são os critérios que ele utiliza para avaliar todas as escolas do Brasil. E aí vai criar o IDEB. Como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é constituído. Compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, são avaliados estudantes do segundo, nesse caso aqui, essa avaliação ela é censitária. Por que é censitária? Porque escolhe alguns segmentos, alguns grupos, não são todos. Por isso que ela é censitária. São avaliados os alunos do segundo ano. Por que o segundo ano? Porque no segundo ano que tem que concretizar a alfabetização. Do quinto ano do ensino fundamental 1. Por quê? Para saber como que esse aluno está saindo da primeira etapa do ensino fundamental. Do nono ano, como esse aluno está saindo da segunda etapa do ensino fundamental. E depois, o terceiro ano do ensino médio, para saber como que esse aluno está saindo da educação básica. Ensino médio de modo censitário para escolas da rede pública e amostral para as da rede privada. O Brasil participa também do PISA, que é uma avaliação internacional, desde sua primeira edição em 2000. Né? E como que é constituído o IDEB? É constituído por essa avaliação do SAEB, pelo fluxo escolar, se teve evasão ou não, né? E se teve repetência. Tá? Então, são esses 3 itens que são avaliados para que seja tirado o IDEB. A prova, né, o exame, a avaliação escrita, a evasão e a reprovação. E depois nós partimos aqui rótulos de repreensão em sala de aula. A avaliação informal pode muito mais do que isso. Olha que interessante. Escreva aí a definição de avaliação informal. Tá? O olhar do professor reprovando uma atitude ou uma fala de um estudante ou uma definição de um conceito dentro da sala de aula
O que acontece? Essa definição, ela pode ser constituída informal. O professor fazendo assim, um joinha, um positivo, um negativo, já é uma avaliação informal. E também, outra questão também, que o professor, ou a própria escola, ou a própria sociedade, que ela faz uma crítica aqui, a forma como deve-se avaliar as crianças tímidas. As crianças tímidas, elas não são meramente a timidez, o introvertimento, não é algo negativo, né? Pode ficar mais calado e mais observar. É tímido, é bom ouvinte e é reflexivo. Então, é importante também que seja feita uma avaliação positiva das crianças tímidas. Há procedimentos específicos para avaliação formativa, as contribuições da autoavaliação. A autoavaliação, ela pode ser entendida como uma avaliação formativa. É formativa toda avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver. Assim, nenhum tipo de informação é excluído, nenhuma modalidade de coleta e tratamento deve ser descartada. Uma avaliação não precisa conforme-se a nenhum padrão metodológico para ser formativa. O autocontrole corresponde a uma avaliação contínua, frequentemente implícita, algumas vezes quase inconsciente, né? É o avaliar para a autonomia, nesse caso da autoavaliação, né? Refere-se ao processo pelo qual o próprio estudante analisa continuamente as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções, os seus sentimentos e identifica suas futuras ações para que haja avanço na aprendizagem. Isso é o que nós podemos definir como a autoavaliação. Avaliação por colegas, aprendendo a ser avaliador. Então, um estudante aprendendo a avaliar o outro de forma respeitosa e de forma formativa. Isso também é desenvolver a avaliação para a autonomia do ser humano, né? Outro ponto também que é abordado aqui é a respeito do portfólio. O portfólio, ele é muito utilizado na educação infantil. Ele não é meramente um registro, ele é um registro, mas não é somente um registro. O portfólio, nós herdamos dele da parte cultural, da parte artística. Geralmente, os artistas que têm o hábito de produzir o portfólio. Então, ele propõe que seja elaborado um portfólio, e esse portfólio vai ser o relato do processo de aprendizagem da construção do conhecimento pelo estudante. No caso da educação infantil, geralmente os próprios professores criam esse portfólio. Já a partir do ensino fundamental 2, ensino médio, e no próprio ensino fundamental 1, as próprias crianças podem ser ensinadas e motivadas a produzirem o seu próprio portfólio. A prova a serviço da aprendizagem. A prova, ela só tem aspecto negativo? Não. Ela é positiva a partir do momento que ela se coloca a serviço da aprendizagem. Como há tempos a prova ocupa lugar de destaque no processo avaliativo da maioria das escolas, vinculando-se geralmente à avaliação somativa. Então, geralmente, a prova ela tem um caráter de uma avaliação somativa, difunde-se a falsa ideia de que sua finalidade restrita é classificar os estudantes em aptos ou inaptos, ao final de determinada etapa, outra falsa ideia. Tá? Então, a prova ela pode também ser utilizada com a finalidade de ser formativa, mas ela é classificatória quando ela tem apenas um aspecto de dar nota e classificar. Aí ela não é formativa, mas a prova ela pode ser utilizada como instrumento de avaliação formativa, né? E agora a discussão com os pais e os responsáveis dos estudantes sobre o processo de aplicação da prova, né? E aqui é onde ela também se apropria do Lucchesi, né? A prova foi apresentada aos pais dos estudantes como um procedimento tranquilo e sem complicação. Nada havia a temer. Não seria utilizada como barganha, punição ou controle autoritário.
sobre a turma, argumento coerente com o que Lucchesi propõe quando afirma que a avaliação educacional deverá manifestar-se com um mecanismo de diagnóstico. Nesse caso aqui, citado por Lucchesi, a prova, ela assume um caráter formativo, tá? O dever de casa. O dever de casa é proposto aqui como algo que vai reforçar aquilo que é ensinado dentro da sala de aula. Fora disso, o dever de casa ele não é formativo, né? E a outra questão que é abordada aqui no capítulo 14 é sobre o comportamento. Se o comportamento ele deve ser avaliado, ele pode ser avaliado, mas se o aluno tirou 10 na avaliação, o comportamento ele não pode ser utilizado para rebaixar a nota ou o conceito da aprendizagem do aluno. Não é porque o aluno ele é mal comportado ou não tem um comportamento adequado dentro da sala de aula que ele vai ser punido por isso. Ele tem que ser orientado, ele tem que ser formado. Mas o comportamento deve ser avaliado? Deve ser avaliado. Mas ele não pode ser critério para rebaixar o nível de aprendizagem do aluno, né? Pais responsáveis, copartícipe do processo avaliativo. Então, os pais, quando eles são responsáveis, eles têm que ser utilizados como parceiro no processo de aprendizagem e da formação dos estudantes. E aqui reforça mais o que foi falado anteriormente. Não vê os alunos quietos ou introvertidos como algo negativo. Não faz diferença se uma pessoa é introvertida ou extrovertida. O importante é que suas características sejam bem aproveitadas. Então, aqui, a autora até sugere que nós não colocamos esses alunos próximos daqueles que são extrovertidos em excesso. Isso pode desconcentrá-los e atrapalhar na construção do conhecimento, né? Então, esse é um aspecto importante também. Avaliação em línguas estrangeiras, desatando alguns nós. Polfan afirma que o tema avaliação não é suficientemente dominado por professores em geral e defende que esse desenvolva seu letramento em avaliação, para que possa desenvolver avaliações de aprendizagens efetivas e também interpretar os resultados da avaliação externas e de alto impacto no processo de aprendizagem dos alunos. Por que é proposto que nós nos letramos em avaliação? Quando é que nos tornamos letrados em alfabetização? Desculpa. Quando é que nos tornamos letrados em avaliação? Quando nós utilizamos a avaliação para promover a aprendizagem dos estudantes. No momento que nós não utilizarmos a avaliação com essa finalidade, não há letramento em avaliação. E nós estamos aqui, já finalizando, a avaliação formativa engloba todas as atividades realizadas por alunos. Então, todas as atividades que está voltada a promover a aprendizagem, elas são avaliações formativas, que fornecem informações a serem utilizadas como feedback para orientar as atividades de ensino e aprendizagem. A avaliação é formativa, é a avaliação para a aprendizagem, enquanto a somativa é da aprendizagem. Então, qual a diferença que nós podemos estabelecer aqui? A diferença da avaliação formativa. A avaliação formativa, ela é a avaliação para a aprendizagem. E a avaliação somativa, ela é a avaliação da aprendizagem. Olha o trocadilho aqui de palavras, né? É importante ressaltar que os termos avaliação formativa e avaliação somativa não se referem a instrumentos avaliativos, mas a maneira como os instrumentos avaliativos são utilizados. Uma avaliação que pode ser tida somativa, dependendo como eu vou utilizar esse instrumento, é que vai definir se ela é formativa ou se ela é somativa. Avaliação formal e informal versus avaliação formativa e somativa. A avaliação formal é aquela que é realizada formalmente dentro da sala de aula, como provas, exames, etc. E a informal é um simples olhar do professor aprovando ou reprovando
uma resposta do aluno, ou como ocorre a aprendizagem do aluno no dia a dia, isso é informal. E a formativa e a somativa é a avaliação para a aprendizagem e a somativa é a avaliação da aprendizagem. E aqui, conforme propostos anteriormente, é necessário que abandonemos práticas preponderantemente somativas de avaliação e caminhemos em direção a práticas formativas. Então, não é só para a gente saber o resultado final da avaliação, a gente tem que ter o foco no processo, tá? E circularidades dos saberes, que é o último capítulo que a gente termina por aqui. Os saberes, principalmente dentro da escola e fora da escola, têm que circular entre os professores. Então, o professor, no seu dia a dia, ele produz saberes, e esse saber, ele tem que estar circulando, ele tem que estar compartilhando. As autoras nos dizem que o tema circularidade do saber, de modo geral, não significa transferir conhecimento de cima para baixo, mas ele circular entre os iguais, os professores que estão ali dentro do ambiente escolar. Então, aqui nós terminamos mais uma videoaula. Meu muito obrigado, bons estudos, e eu tenho certeza que você lendo o material, assistindo às videoaulas, não tem como não ter sucesso. Tá? Então, um forte abraço, ótimos estudos e uma ótima prova para você. Até mais.